Se você é cristão, provavelmente viu a recente paródia da Santa Ceia e, assim como eu, ficou indignado com a situação e a repercussão que teve. Quero mostrar que isso é mais sério do que parece e está ligado ao fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras. Este episódio reflete uma realidade preocupante que se alinha com as profecias bíblicas sobre o aumento da iniquidade e a crescente apostasia nos últimos dias. Para quem não sabe, essa cena aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, onde pessoas transgêneras substituíram Jesus e seus discípulos na última ceia. Além disso, para piorar ainda mais a situação, uma criança estava presente. Muitos comentaram isso como deboche, mas acredito que a mensagem é mais profunda. Estão tentando passar a ideia de um novo Jesus que aceita tudo e não se importa com o pecado. Essa visão distorce a verdadeira mensagem e os ensinamentos de Jesus e se encaixa no que a Bíblia descreve como um sinal claro do fim dos tempos. A paródia não foi apenas um ato de irreverência, foi um reflexo de uma cultura que está cada vez mais afastada dos valores absolutos e das verdades bíblicas. Ela representa uma tentativa de moldar a imagem de Jesus para que se ajuste aos padrões e comportamentos contemporâneos que muitas vezes contradizem os ensinamentos das Escrituras. Essa tendência é uma evidência clara do aumento da iniquidade que Jesus e os apóstolos previram para os últimos dias. É importante notar que, mesmo criticando o cristianismo, muitos tentam moldar a imagem de Jesus para se adaptar aos seus desejos e estilos de vida. Isso ignora passagens fundamentais da Bíblia, como Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos lembra que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5, Paulo descreve como seriam os últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontidos, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esses versículos refletem a decadência moral e espiritual que caracteriza o fim dos tempos. A verdadeira mensagem do Evangelho não é sobre aceitação sem arrependimento, mas sobre transformação e redenção. Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem de Cristo é uma chamada para a mudança verdadeira, para uma vida que glorifique a Deus e se alinhe com seus princípios. Em Lucas, no capítulo 13, versículo 3, Jesus nos adverte: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento é fundamental para a redenção e não podemos ignorar a necessidade de uma transformação genuína em Cristo. Quando as pessoas tentam moldar Jesus à sua imagem, afastam-se do verdadeiro significado de seguir a Cristo. A verdadeira fé exige humildade e disposição para seguir a palavra de Deus, reconhecendo que, embora Deus nos ame incondicionalmente, Ele nos chama a uma vida de santidade e obediência. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, somos instruídos: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Isso destaca a necessidade de refletir a santidade de Deus em nossas vidas, algo que não pode ser alcançado através da aceitação passiva do pecado. A sociedade atual valoriza a autoexpressão e a satisfação imediata, o que cria um ambiente onde o pecado é tolerado e incentivado. Essa mentalidade distorce a mensagem de Deus
e impede que as pessoas experimentem a verdadeira paz e alegria que vem de uma vida em conformidade com a vontade divina. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo, indicando que nossa presença e ações devem perseverar o bem e iluminar a verdade em um mundo cheio de escuridão e corrupção. O aumento da iniquidade é um sinal claro dos últimos tempos. Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, versículo 12: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Este aumento da iniquidade é evidenciado pelo surgimento e crescimento de ideologias que distorcem a verdade bíblica. Ideologias que promovem a aceitação irrestrita do pecado e desafiam os princípios divinos estão se tornando cada vez mais prevalentes. A popularização de movimentos e crenças que rejeitam normas morais absolutas e abraçam comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus são sinais visíveis dessa crescente decadência moral. A Bíblia nos alerta sobre como a apostasia e a rejeição da verdade se manifestarão nos últimos dias. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo profetiza que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia se refere ao abandono da fé verdadeira e à aceitação de doutrinas falsas que desvirtuam a mensagem cristã. Esse fenômeno é claramente visível na crescente aceitação de ideologias que contradizem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também nos adverte sobre os tempos difíceis e o afastamento da sã doutrina. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz: "Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos doutores segundo as suas próprias cobiças e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas." Como cristãos, temos a responsabilidade de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando a sociedade nos pressiona a nos conformar. Devemos compartilhar a verdadeira mensagem de Cristo, que é sobre redenção e transformação, e não a aceitação cega do pecado. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, somos instruídos: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso nos chama a manter a nossa identidade em Cristo e a resistir à pressão para adaptar nossa fé às normas culturais. Jesus disse em João, no capítulo 8, versículo 12: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." A luz de Jesus nos guia e transforma, oferecendo-nos uma vida plena e abundante. Nossa responsabilidade é refletir essa luz para os outros, vivendo de maneira que mostre a verdade e o amor que recebemos. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 ao 16, Jesus nos chama para sermos luz do mundo e sal da terra, destacando a importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Neste cenário, a paródia da Santa Ceia é mais do que um ato de deboche. É um reflexo de uma cultura em decadência que rejeita os valores absolutos e tenta criar uma versão de Deus que se ajuste às suas próprias convicções e comportamentos. É um lembrete urgente para permanecermos firmes na fé, buscando a verdade e vivendo de acordo com os princípios imutáveis de Deus, enquanto nos aproximamos do cumprimento das profecias finais. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, Jesus promete aos que perseveram na fé: "Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra." Esta promessa nos encoraja a manter nossa fé firme e a confiar em Deus para nos proteger e nos guiar através dos desafios que virão. Precisamos estar vigilantes e preparados, conhecendo e vivendo a verdade de Deus para sermos luz em um mundo cada vez mais escuro.